As vendas de veículos novos despencaram e a frota nacional está envelhecendo cada vez mais. Mas será que isso é culpa do poder de compra que derreteu? Em 2014, o cenário automotivo no Brasil era bastante distinto do que vemos hoje. Naquele ano, o poder de compra do brasileiro ainda permitia que muitos adquirissem um carro 0 km, algo que atualmente parece um desafio cada vez maior. O Volkswagen Gol, por exemplo, era o carro mais vendido do país, com mais de 122 mil emplacamentos entre janeiro e agosto. Seu preço girava em torno de R$ 30.200, conforme a tabela FIPE. O que chama a atenção, no entanto, é que esse valor, em relação ao salário mínimo da época, de R$ 724, correspondia a cerca de 41 salários mínimos. Esse dado é significativo, especialmente quando comparamos com a realidade de 2024. Hoje, o carro mais vendido, o Volkswagen Polo Track, custa em média R$ 86.692, o que equivale a 61 salários mínimos. Isso evidencia como o preço dos veículos novos aumentou drasticamente ao longo dos últimos 10 anos, enquanto o poder de compra da população não acompanhou o mesmo ritmo. Além disso, nesse período, as montadoras passaram a investir em carros com mais tecnologia e maior valor agregado, deixando para trás os modelos mais acessíveis, o que contribuiu diretamente para essa escalada de preços. No entanto, o que esse aumento dos preços significou para as vendas de veículos usados? Com o aumento expressivo nos preços dos carros novos, o mercado de veículos usados se tornou a principal alternativa para muitos brasileiros. De fato, entre janeiro e agosto de 2024, foram negociados mais de 7.500.000 veículos usados. Esse número impressionante representa um crescimento considerável em relação ao mesmo período de 2014, quando pouco mais de 6.300.000 veículos usados foram comercializados. O que explica esse aumento? Para começar, o alto custo de veículos novos torna cada vez mais difícil para o consumidor médio adquirir um carro 0 km. A consequência natural é a busca por modelos seminovos ou usados, que em muitos casos oferecem bom desempenho a um custo mais acessível. Outro fator importante é o crédito. Nos últimos anos, as condições de financiamento para carros usados se tornaram mais atrativas, com prazos maiores e juros competitivos, o que tem incentivado ainda mais as pessoas a optarem por veículos de segunda mão. Além disso, muitos desses carros seminovos já vêm equipados com itens de segurança e conforto, que até pouco tempo eram encontrados apenas em modelos novos e de alto custo. Tecnologias como airbags, freios ABS e sistemas de conectividade são cada vez mais comuns, até mesmo em veículos com 5 a 10 anos de uso, o que aumenta ainda mais a atratividade desse mercado. Entretanto, o que essa explosão nas vendas de carros usados está fazendo com a frota de veículos do país? O crescimento das vendas de carros usados tem uma consequência direta e inevitável: o envelhecimento acelerado da frota de veículos no Brasil. Com menos carros novos sendo adquiridos, a renovação da frota se torna cada vez mais lenta. Atualmente, é comum ver nas ruas veículos com mais de 10, 15 ou até 20 anos de uso, algo que, há uma década, era menos frequente. Esse envelhecimento da frota traz desafios tanto para a segurança no trânsito quanto para a sustentabilidade. Primeiramente, é preciso considerar a questão da segurança. Carros mais antigos, por mais bem cuidados que estejam, não possuem as tecnologias de proteção e dirigibilidade que os veículos mais recentes oferecem. Muitos desses carros rodam sem itens como controle de estabilidade, assistentes de frenagem de emergência ou até mesmo sistemas de alerta de colisão, que são padrões nos modelos atuais. Isso coloca os motoristas, passageiros e pedestres em maior risco no dia a dia. Estatísticas mostram que veículos mais velhos estão mais propensos a falhas mecânicas e acidentes graves. Outro ponto crítico é o impacto ambiental.
carros mais antigos tendem a ser menos eficientes em termos de consumo de combustível, além de emitirem mais poluentes. O Brasil, embora seja um dos países que mais investem em biocombustíveis como o etanol, enfrenta dificuldades para reduzir a emissão de gases do efeito estufa por conta do envelhecimento da frota. A eficiência dos motores de carros fabricados há 10 ou 15 anos é significativamente inferior à dos veículos atuais, o que contribui para o aumento da poluição. O custo de manutenção também cresce exponencialmente com o passar dos anos. Proprietários de veículos usados precisam lidar com reparos frequentes, substituição de peças e, muitas vezes, acabam gastando mais do que gastariam com um carro mais novo. Isso sem falar na dificuldade de encontrar peças de reposição para modelos mais antigos, o que pode elevar ainda mais os gastos. E por falar em gastos, você sabia que a chave para uma economia significativa de combustível e a prolongação da vida útil do seu veículo está em práticas simples e eficazes que muitos motoristas ignoram? Com o conhecimento certo, qualquer condutor pode mudar seus hábitos de condução e manutenção, gerando uma economia financeira significativa e ainda ajudando o meio ambiente. Se você quer reduzir drasticamente seus gastos com combustível e manutenção, eu recomendo fortemente que você confira o nosso e-book exclusivo. Nele, você vai descobrir técnicas comprovadas que qualquer motorista pode aplicar imediatamente para sentir a diferença no bolso e contribuir para a preservação do planeta. Clique no comentário fixado deste vídeo e garanta o seu e-book agora mesmo. Mas afinal, como essa explosão nas vendas de carros usados está envelhecendo a frota do Brasil e afetando o futuro do mercado automotivo? Nos últimos anos, o fenômeno da pejotização tem impactado diretamente o mercado automotivo no Brasil. O que isso significa? Basicamente, cada vez mais empresas estão adquirindo veículos em nome de pessoas jurídicas, enquanto as vendas de carros novos para pessoas físicas estão em declínio. Esse movimento reflete uma mudança significativa no comportamento de consumo, e a razão principal é a busca por menores custos e incentivos fiscais que as empresas conseguem ao comprar diretamente das montadoras. Em 2014, cerca de 71% dos emplacamentos de automóveis no Brasil eram feitos por pessoas físicas. Isso quer dizer que a maioria dos carros novos era comprada por consumidores comuns como eu e você. No entanto, ao analisarmos os números de 2024, essa realidade mudou drasticamente. Hoje, pouco mais de 53% dos emplacamentos são feitos por pessoas físicas, enquanto o restante é destinado a empresas e frotistas. Esse fenômeno é claramente observado nos carros comerciais leves, como picapes e utilitários, que hoje são comprados majoritariamente por empresas. A vantagem fiscal faz com que esses veículos sejam adquiridos para frotas corporativas, enquanto as pessoas físicas enfrentam dificuldades cada vez maiores para manter a aquisição de um carro novo. No entanto, o que essa mudança representa para o futuro do mercado? Com a pejotização dominando as vendas de veículos novos e o envelhecimento da frota cada vez mais evidente, o mercado automotivo no Brasil enfrenta um futuro incerto. A tendência atual é clara: o poder de compra das pessoas físicas caiu drasticamente, e isso está mudando completamente o comportamento de consumo no país. Mas o que podemos esperar para os próximos anos? Será que os carros novos se tornarão ainda mais inacessíveis e os usados continuarão sendo a principal escolha dos brasileiros? O principal fator por trás dessas mudanças é a economia. Desde 2014, o poder de compra dos brasileiros vem caindo de forma constante. Isso se deve a uma combinação de alta inflação, aumento no custo de vida e estagnação salarial. O mercado de automóveis reflete essa realidade. Em 2024, por exemplo, o preço de um Volkswagen Polo, carro mais vendido do ano, equivale a mais de 60 salários mínimos, um aumento significativo em comparação com os 41 salários que eram necessários para comprar o Volkswagen Gol em 2014. Essa disparidade no poder de compra tem efeitos profundos. Primeiramente,
A diferença de preços entre carros novos e usados aumenta o abismo entre quem pode adquirir um veículo 0 km e quem precisa recorrer ao mercado de seminovos. Além disso, a falta de incentivo à renovação da frota torna o cenário mais desafiador. Com menos carros novos circulando, os usados se valorizam ainda mais, criando um ciclo onde o acesso a veículos de melhor qualidade e segurança fica cada vez mais restrito. Outro ponto relevante é o impacto das políticas fiscais e tributárias. No Brasil, o custo de produção e importação de veículos é significativamente alto devido à carga tributária. Isso faz com que o preço final do carro 0 km no país seja um dos mais caros do mundo. Montadoras estão cada vez mais focadas em produzir modelos premium, com mais tecnologia e valor agregado, pois esses têm maior margem de lucro. Carros populares, como o Gol e o Uno, já saíram de linha ou perderam relevância, deixando os consumidores com menos opções acessíveis. Você acredita que o governo deveria intervir para regular os preços dos veículos novos no Brasil? Ou o mercado deve continuar ditando essas regras? O que você pensa sobre isso? E para somar nessa história, ainda temos o grande impacto que a China está causando no Brasil. Com a chegada de milhares de carros chineses e elétricos, algumas montadoras brasileiras estão tendo muito problema para conseguir lutar. Será que a China vai ganhar mesmo essa batalha? Assista o vídeo que está passando agora na sua tela, porque nele eu falo tudo sobre isto.